Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 21 de março de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 6º vídeo que faço acerca da entrevista da Ana Cristina com o pastor Elvis Silva. A Ana Cristina, advogada, mora na capital do Rio de Janeiro, possuidora do canal no YouTube Foco nas Ideias Responde. Ela fez uma entrevista semana passada com o pastor evangélico de uma das igrejas Assembleia de Deus na capital carioca. Ela fez ali uma entrevista com ele com duração de 23 minutos e 51 segundos. O link dessa entrevista está aqui em minha página, na parte superior, para que você tenha acesso por completo a essa entrevista. Estou analisando, ao longo de vários vídeos, alguns trechos da fala do pastor Elvis. E aqui mais um, certinho? Para que você entenda. Então, antes de entrar aqui no trecho da fala do pastor Elvis Silva, vejamos aí mais uma vez o que diz a ex-cristã Célia Quirino, que mora em João Pessoa, na Paraíba. Vejamos o que ela diz sobre a Bíblia. Depois voltarei. Gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra. Muito bem, no vídeo de ontem, com o título Pastor Elvis e o Censo do Rei Davi, naquele vídeo mostrei uma contradição bíblica e também uma ingenuidade naquele relato, que está em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Então, naquele vídeo, mostrei um trecho aí da fala do pastor Elvis. E aqui, novamente, eu trago o mesmo trecho para mostrar mais um detalhe, certo? Um detalhe. Então vamos aqui. No tempo de 7 minutos e 40 segundos da entrevista da Ana Cristina com o pastor Elvis Silva, a Ana Cristina diz assim, abre aspas, e aí teve essa questão do Davi. Depois ele ainda cometeu mais, o censo, ou o caso do censo, fecha aspas aí. Então a Ana Cristina diz ao pastor Elvis Silva que além do adultério do Davi, ainda existe ainda o caso do censo. E aí o pastor começa a falar assim, abre aspas, do censo, eu acho que o censo ainda foi pior. Diz o pastor. Por quê? Porque do adultério? Não. Claro que foi uma coisa braba, pesada, né? A mulher engravidou, fecha aspas aí. O pastor Elvis Silva aqui, ele fala só fala em relação ao censo, ele só diz isso aqui e nada mais. Então ele diz aqui, logo de início, ele diz que o censo foi pior do que o adultério, que o censo praticado pelo rei Davi foi pior que o adultério praticado pelo rei Davi, entendeu? Só que ele volta atrás aqui, ele diz que não. Claro que o adultério foi pior, então eu expliquei isso aqui ontem. Mas o problema aqui, por que eu estou voltando a isso, hein, gente? A esse trecho aqui. Ouça aí o trecho. A Ana Cristina aqui, em 7 minutos e 40 segundos do vídeo, a Ana Cristina aqui falando com o pastor Elvis e ele respondendo. Ouça aí, depois volta. Não, entendi. Não. E aí teve essa questão do Davi, né? Teve essa questão do Davi. Depois ele ainda cometeu mais um. Não, ainda do censo. Do censo. Eu acho que o censo ainda foi pior. Por quê? Porque do adultério, não, claro, foi uma coisa brava, pesada, né? A mulher engravidou. Muito bem.
Você ouviu aí a Ana Cristina e o pastor Elvis ali conversando entre si. E o pastor Elvis diz aí que o censo seria pior que o adultério praticado pelo rei Davi. Só que ele voltou atrás e tudo bem. O adultério foi uma coisa mais grave. E mostrei no vídeo de ontem que o rei Davi não teve culpa. Até a Ana Cristina, a advogada, fez um comentário dizendo que nunca sabia, que não tinha ideia de que o Deus hebreu é que mandou o rei Davi fazer o censo. E foi o Deus hebreu que mandou o rei Davi fazer o censo. De acordo com 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Mostrei isso aqui. Só que o que está em Crônicas, capítulo 21, versículo 1, diz coisa diferente. Como eu mostrei aqui, não foi? Em Crônicas, capítulo 21, versículo 1, está dito o mesmo relato, viu gente? É o mesmo relato do censo levantado pelo rei Davi. Em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, vou ler aqui novamente. Diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Então você vê que, de acordo com 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 21, ou versículo 1, capítulo 21, versículo 1, quem incitou a Davi a fazer o censo foi o diabo, o capeta, o Satanás. Já em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, repito, o mesmo relato. Em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, está escrito assim: Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele, o Deus hebreu, incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Então, em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, está dito que foi o Deus hebreu que mandou o rei Davi a levantar o censo. Já em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, está dito o contrário, que não foi o Deus hebreu, que foi o Satanás. E isso aí é uma contradição. E isso é do conhecimento de qualquer teólogo sério. Então eu volto aqui para quê? Para uma coisa bem simples. Essa contradição aí, como você vê, ela é clara, pública e bastante visível, não é? E essa contradição, mais uma na Bíblia, repito, é do conhecimento de pessoas que estudam com seriedade a Bíblia. Então temos aí uma contradição, mais uma contradição bíblica. Agora eu vou mostrar a vocês o que é um teólogo sério e um teólogo não sério. Teólogos não sérios são aqueles que estão à frente de igrejas, porque a finalidade deles é outra. E teólogos sérios são aqueles que estudam a Bíblia com seriedade. Então vamos aqui mostrar dois teólogos, dois livros aqui. À minha direita aqui, ó, à minha direita, o teólogo aqui norte-americano Bart Ehrman, Bart D. Ehrman. E aqui, à minha esquerda, o livro aqui, ó, o teólogo também norte-americano Norman Geisler. A diferença aqui entre os dois é gritante. Este aqui, o Bart Ehrman, ele é norte-americano, está vivo ainda. O Bart Ehrman é aqui um dos livros dele. Quem Jesus foi, quem Jesus não foi. E aqui está escrito mais revelações inéditas sobre as contradições da Bíblia. Então aqui, o teólogo Bart D. Ehrman, que é o teólogo que eu mais admiro, de todos os teólogos sérios, admiro mais o Bart D. Ehrman. Então o Bart D. Ehrman, ele é doutor em teologia. Ele foi um cristão fervoroso, um cristão fanático. E ele chorou muito em razão de seus estudos profundos sobre a Bíblia. O Bart D. Ehrman chorou muito porque ele era um cristão fanático. Ele pensava que a Bíblia era realmente a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo.
E isso aqui o magoou profundamente quando ele chegou à verdade. Então ele conta isso aqui nos livros dele. Ele é um ex-cristão hoje. Ele é um dos maiores especialistas em Bíblia, principalmente cristianismo, Novo Testamento. Ele mora em Chapel Hill, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ele é professor de direito, ou melhor dizendo, professor de cristianismo em uma universidade na Carolina do Norte. Ele é especialista, ele é historiador, ele também estudou hebraico para ler os textos do Velho Testamento, que não é velho para os judeus, em hebraico. Ele estudou o grego, ele domina o grego, porque ele queria ler o Novo Testamento na língua original, que é a língua grega. Então o Bart Ehrman, ele é uma das maiores autoridades em cristianismo, em Bíblia. Então aqui no livro dele, ele diz muito bem que a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, está repleta de lendas, mitos, alegorias, contradições, erros, discrepâncias, etc. Então esse aqui, ele é um teólogo sério. Ele é um teólogo sério, porque ele reconhece tudo isso, que a Bíblia está repleta dessas fantasias. E que a Bíblia não é um livro inspirado por Espírito Santo algum. É um livro humano, como qualquer outro livro. Então aqui é o Bart Ehrman, teólogo sério. E ele, aqui no Brasil, é o teólogo que possui o maior número de livros publicados aqui no Brasil. São quase aí 10 livros de Bart Ehrman aqui no Brasil. Então, ele é um doutor em cristianismo, professor universitário e aí também é escritor, né? Vários livros aí sobre cristianismo. Já o outro aqui, ó, teólogo, este aqui morreu ano passado, esse, o Norman Geisler. Ele é um teólogo, foi pastor evangélico lá nos Estados Unidos. E ele aqui, no seu livro, aqui está, Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, o Norman Geisler com Thomas Rowe. O Norman Geisler aqui, como ele é um teólogo evangélico, então ele deturpa os textos da Bíblia, porque ele está à frente de igrejas aí. No caso, ele estava à frente da igreja evangélica. Então, o Norman Geisler, ele é muito conhecido no meio evangélico. E aqui está um livro dele de apologética cristã. Ele aqui tenta defender dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, que não contém contradições, não contém erros, etc. Então, ler o livro de Norman Geisler é você desconhecer a Bíblia. Este livro aqui, com várias páginas, eu fiz até uma série, ainda não terminei, uma série de vídeos sobre este livro aqui. E essa série está à disposição em meu canal. Sobre este livro aqui, até agora, eu fiz 62 vídeos, mostrando aqui, pegando o que ele diz e mostrando aqui os erros do Norman Geisler. Porque, repito, ele é um cristão fundamentalista. Ele é um cristão fundamentalista. Cristão fundamentalista é aquele que deturpa os textos bíblicos para manter sua crença, sua ilusão religiosa. Então há muita diferença entre o Bart Ehrman e aqui o Norman Geisler. Só para você ter uma ideia, é por isso que eu repeti aquela contradição do vídeo anterior, que é a contradição que está em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, e 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Como você vê muito bem, como você viu muito bem, a minha aqui exposição no vídeo, é fácil você ver que o que está em 2 Samuel é contra o que está em 1 Crônicas. E é o mesmo relato repetido ali, com várias contradições e erros também. Muito bem, então mostrei aqui de forma clara que, de acordo com 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, foi o Deus hebreu
que incitou a Davi para fazer o censo. O próprio Deus hebreu mandou o Davi fazer o censo. Vai, Davi, levanta o censo. Então, o Deus hebreu mandou Davi levantar o censo. Já em 1 Crônicas, o mesmo relato, já em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, diz ali que foi o Satanás que incitou a Davi a fazer o censo. O Satanás mandou Davi fazer o censo. Então isso aí é a contradição, que é do conhecimento de quem estuda a Bíblia com seriedade. Até o Bart Ehrman, que foi um cristão fervoroso, ele chorou quando deixou o cristianismo. Chorou, porque a razão, as provas foram mais fortes do que a ilusão dele, do Bart Ehrman. Então, como o Norman Geisler, ele era um evangélico, ele morreu ano passado, como ele era um evangélico fundamentalista, ele pega os textos da Bíblia aqui, diante das contradições, ele pega para dizer que não há contradição. O que ele faz? Ele deturpa o texto bíblico, entendeu? Ele deturpa os textos bíblicos. E aqui é um exemplo que você verá agora. Então, muito bem, a contradição está aí. Segundo Samuel, diz que foi o Deus hebreu que mandou Davi a levantar o censo. Já em 1 Crônicas está dito que não foi o Deus hebreu, que foi o Satanás. Então você vê aí a contradição. E o Norman Geisler aqui, você vai rir muito com a explicação do Norman Geisler. Veja, ele era doutor em teologia e formado em filosofia. Só que ele, é o que eu digo, como ele estava à frente de igrejas evangélicas, então esses livros deturpam o texto bíblico. Eles enganam os leitores. Então vamos aqui, você vai ver a explicação do Norman Geisler. Ele vai tentar dizer aqui no livro dele que não existe essa contradição aí entre 2 Samuel e 1 Crônicas. Então, com a explicação dele, você vai pensar que é uma criança que está explicando. Porque é impossível você anular as contradições bíblicas. Ele vai tentar aqui dizer que não há contradição. E você vai rir muito aí com as explicações dele. Repito, você vai ficar pensando que quem está falando aqui, quem escreveu isso aqui, foi uma criança com 9 anos de idade. Você vai pensar isso. Mas não, é aqui o Norman Geisler, que fez muito sucesso no mundo evangélico, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Então vamos ver aqui a explicação dele para dizer que não há contradição ali. Então ele diz assim, na página 185 do livro dele, ele coloca aqui, ó, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Aquela passagem bíblica que diz que o Deus hebreu mandou Davi a levantar o censo. Então vamos aqui o que ele diz. Então ele coloca aqui, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Aí ele coloca, como pode esta passagem declarar que Deus moveu Davi a levantar o censo de Israel? Se 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, declara que isso foi feito por Satanás. Então ele faz uma pergunta, e ele vai responder aqui. Aí ele coloca o problema. Esta passagem relata o pecado de Davi em levantar o censo do povo de Israel e de Judá. O versículo 1 afirma que Deus incitou Davi a fazer isso. Ele está dizendo aqui que o versículo 1 de 2 Samuel, capítulo 24, afirma que Deus incitou Davi a fazer isso. Entretanto, de acordo com 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, foi Satanás quem incitou Davi nesse sentido. Afinal, quem foi responsável por instigar Davi a agir assim? Ele pergunta. Agora ele vai responder, dizendo que não há contradição em 2 Samuel e também em 1 Crônicas. Não há contradição ali. Então eu vou ler agora as explicações dele. E você aí, com certeza, você vai rir muito. Mas ria aí, se você rir
ria silenciosamente, porque senão você vai atrapalhar a minha explicação aqui. Então o Norman Geisler diz assim, ele coloca solução, aí ele diz, eu vou ler aqui, depois eu vou explicar na volta, vou ler completo. Ele diz assim, as duas afirmações são verdadeiras. As duas afirmações são verdadeiras. Embora tenha sido Satanás que diretamente incitou Davi, foi Deus que permitiu essa provocação. Embora o propósito de Satanás tenha sido destruir Davi e o povo de Deus, o objetivo de Deus era o de humilhá-los e ensinar-lhes uma valiosa lição espiritual. Fecha aspas aí. Com certeza você está rindo nesse momento. Com certeza. Então veja aqui, o Norman Geisler, famoso no meio evangélico nos Estados Unidos e aqui no Brasil, ele diz que não há contradição em 2 Samuel capítulo 24, versículo 1, com 1 Crônicas capítulo 21, versículo 1. Ele diz que as duas afirmações são verdadeiras. Embora tenha sido Satanás que diretamente incitou Davi, foi Deus que permitiu essa provocação. Veja a loucura. Veja a loucura. Como é impossível defender a Bíblia, como é impossível apagar as contradições que estão na Bíblia, vem aqui o Norman Geisler dizendo que não há contradição ali. E aqui dois fatores. O primeiro, ele deturpa os textos bíblicos. Ele deturpa os textos de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, e 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Ele deturpa quando ele diz que as duas afirmações são verdadeiras. As duas afirmações não são verdadeiras, porque elas entram em contradição. Em 2 Samuel, está dito que foi o Deus hebreu que mandou Davi a fazer o censo. Já em 1 Crônicas, está dito que foi o Satanás que mandou o rei Davi a fazer o censo. Então, as duas afirmações não podem ser verdadeiras, porque uma anula a outra. Mas o Norman Geisler escreve isso aqui por causa do público, os fiéis que frequentam igrejas. Esses aí são fanáticos, e eles leem isso aqui e passam a dar crédito ao que diz o Norman Geisler. Então, repito, o Norman Geisler, primeiro ponto, ele deturpa aqui o texto bíblico, dizendo que as duas afirmações são verdadeiras. Não, porque elas se anulam. Ou foi Deus que mandou fazer o censo, ou foi o Satanás. As duas não podem estar certas. Primeiro ponto, ele deturpa o texto bíblico. Segundo ponto, ele aqui piora ainda mais a situação. Ele diz assim, veja aí, ele diz, embora tenha sido Satanás que diretamente incitou Davi, foi Deus que permitiu essa provocação. Veja aí. Primeiro ponto, repito, ele deturpou o texto bíblico. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, diz claramente que foi o Deus hebreu que mandou Davi a fazer o censo. E o que está em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, diz claramente que foi o Satanás, e não o Deus hebreu, que permitiu, que mandou o Davi a fazer o censo. Então aqui ele deturpa em primeiro ponto. E no segundo ponto, ele piora mais ainda a situação. Ele diz que foi o Satanás que mandou Davi a fazer o censo. E que o Deus hebreu permitiu essa provocação. O Deus hebreu se uniu ao Satanás. Veja que loucura, gente. O Deus hebreu se uniu a Satanás, permitiu essa provocação. O Deus hebreu, diz ele, permitiu que o Satanás mandasse Davi a fazer o censo. Veja que loucura. Então ele diz aqui que o Deus hebreu, mais uma vez, se associou ao Satanás para prejudicar ali o povo de Israel e de Judá. Veja a loucura, dita aqui pelo Norman Geisler. E ele diz ainda, pior, ele diz assim, embora o propósito de Satanás tenha sido destruir Davi e o povo de Deus, que nada tem a ver uma coisa com outra. O objetivo de Deus era o de humilhá-los e ensinar-lhes uma valiosa lição espiritual.
Veja que loucura. O Deus hebreu, segundo o Norman Geisler, o Deus hebreu permitiu que o diabo, o Satanás, desse a ordem para Davi fazer o censo. Os dois juntos ali. E que Deus queria humilhar os israelitas com isso. Que Deus queria humilhar os israelitas. Isso, gente, é caso de internação em clínica psiquiátrica. Então você vê aí facilmente que é impossível, como sempre digo, qualquer pessoa desfazer as contradições bíblicas. Em 2 Samuel está dito que o Deus hebreu mandou Davi a fazer o censo. Já em 1 Crônicas está dito diferente, que foi o Satanás que mandou Davi a fazer o censo. É impossível você desfazer essa contradição. O Norman Geisler tentou desfazer, e aí ele piorou a situação. A emenda saiu pior que o soneto. Não é mesmo aí, grande Leo Adventures? Pois bem, o Norman Geisler era uma piada. E veja, doutor em teologia. Mas ele fazia isso. Ele deturpava os textos da Bíblia. Porque é impossível desfazer as contradições bíblicas. E aqui ele mostrei. No primeiro momento ele disse que as duas afirmações são verdadeiras. Isso é caso de internação em clínica psiquiátrica. Eu digo, o Deus hebreu mandou o rei Davi a levantar o censo. E outra pessoa diz, o Satanás mandou o rei Davi a levantar o censo. São coisas diferentes. Um diz que foi o Deus hebreu, o outro diz que foi o Satanás. Então não são duas afirmações verdadeiras, porque uma anula a outra. Quando o Norman Geisler diz que foi o Satanás que mandou Davi a levantar o censo, e foi o Satanás, e que Deus permitiu essa provocação. Veja que loucura, que Deus permitiu que Satanás obrigasse o Davi a fazer o censo. Isso, gente, são as igrejas evangélicas que enganam facilmente os fiéis, porque eles não conseguem raciocinar por causa da ilusão religiosa. Então você vê que o Norman Geisler aqui tentou desfazer uma contradição que é impossível desfazer. Repito, ele diz que as duas afirmações são verdadeiras. Eis uma grande mentira. O texto de 2 Samuel, ali não existe o Satanás. Ali foi o Deus hebreu que mandou Davi a fazer o censo. E o que está em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, escrito por outro hebreu, o texto escrito por outro hebreu, diz coisa completamente diferente, que não foi o Deus hebreu, e sim o Satanás. Entendeu? E aí ele piora mais ainda, dizendo que foi o Satanás que diretamente, ele inventa aí, ó, diretamente mandou o rei Davi a fazer o censo. E que o Deus hebreu permitiu. O Deus hebreu disse, não, Satanás, tudo bem, vai lá. Pode incitar a Davi a fazer o censo. Eu aceito essa provocação, porque eu quero humilhar também o povo de Israel. O Deus hebreu dizendo para o Satanás, vai lá, Satanás, vai lá, manda o rei Davi fazer o censo, que também eu aceito essa provocação, porque também eu quero humilhar o povo de Israel, meu povo, eu mesmo quero humilhar meu povo. O Deus hebreu dizendo para Satanás. Então você está morrendo de rir aí, não é? Mas é isso em todo o livro aqui do Norman Geisler. Repito, fiz uma série aqui sobre os erros dele. E essa série está aí no YouTube, à disposição de qualquer internauta. Até agora, 62 vídeos sobre o livro aqui de Norman Geisler. Isso aqui, o que está aqui, gente, é impossível você não rir. Você ri muito, porque ele tenta aqui defender a Bíblia, porque ele é um cristão fundamentalista. Ele tenta defender a Bíblia, e aí ele comete vários erros aqui, como mostrei naquela série, e ainda não terminei. Já esse teólogo aqui, o Bart de Ehrman, doutor em teologia, professor de cristianismo há mais de 30 anos, este aqui é um gênio na Bíblia. E você lê este livro aqui, do Norman Geisler, são várias páginas,
você lê este livro aqui, você não dá um sorriso, porque ele analisa a Bíblia com responsabilidade, com seriedade, diferentemente do Norman Geisler aqui, certo? Então, resumindo, a Bíblia está cheia de contradição, e aqui mostrei mais uma. Aqui está em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, e 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Em 2 Samuel está dito que foi o Deus hebreu que mandou Davi a levantar o censo. Já em 1 Crônicas está escrito, foi o Satanás que mandou o Davi a levantar o censo. Então são duas coisas completamente diferentes e que se chocam. Diz o Norman Geisler que as duas afirmações estão corretas, são verdadeiras. Isso aí é brincar com a boa fé dos fiéis evangélicos. Uma coisa é dizer, foi Deus, e é o caso de 2 Samuel, Deus mandou Davi a fazer o censo. Outra coisa é 1 Crônicas, o Satanás mandou o rei Davi a fazer o censo. As duas afirmações não podem ser verdadeiras, porque uma anula a outra, são contraditórias, daí a contradição. Então ele piora mais ainda aqui a coisa, quando o Norman Geisler tenta dizer que não existe contradição ali, que é impossível, quando ele tenta fazer isso, aí ele piora mais ainda a situação. É o caso aqui, ele inventou que foi o Satanás que diretamente, veja aí, diretamente levou o rei Davi a fazer o censo, e que o Deus hebreu apenas aprovou essa provocação. O Deus hebreu aprovou. Vai, Satanás, manda o rei Davi fazer o censo, porque também eu, Deus, quero também humilhar o povo de Israel, meu povo. Veja que loucura, gente. Isso é caso de internação em clínica psiquiátrica. Então você vê que eu trouxe aqui aquela contradição com mais um detalhe, né? Mostrando dois teólogos. Um que foi cristão, o Bart de Ehrman. Você lê os livros de Bart de Ehrman, você não dá um riso sequer, porque ele fala seriamente sobre a Bíblia. Já nos livros do Norman Geisler, você morre de rir da primeira à última página. Então você vê aí, ó, o que eles pregam nas igrejas evangélicas. E os fiéis, lamentavelmente, aceitam. Muito obrigado.